Boa noite, seja bem-vinda, Deus, a mais uma live aqui. Hoje vai ser uma live bate-papo com uma convidada muito especial e o tema, como vocês podem ver, é o sentir feminino. A gente está conversando sobre a intuição feminina tem mais ou menos 2 semanas nesse perfil e hoje a gente vai trazer essa sabedoria da alma milenar de antigas civilizações e todo esse sentir do poder feminino, toda essa magia feminina que ela é muito mais simples, ela é muito mais intuitiva e ela faz parte do nosso cotidiano. Então a gente vai dar muitos exemplos para vocês, a gente vai contar muitas histórias aqui para vocês. E eu espero também que vocês possam compartilhar, seja aqui no chat ou seja de repente ao vivo, para a gente conseguir fazer essa troca. Então lá atrás, muito antigamente, na época do matriarcado, as mulheres se reuniam com as monarcas, com as anciãs, com aquelas velhinhas do grupo em torno de uma fogueira. Tudo que tem a ver com a energia do feminino tem a ver com o círculo. Por isso que eu trago aqui para vocês o Círculo Vivências, que é exatamente nessa proposta de bate-papo, de troca, de conexão e de expansão. Nesse círculo que representa princípio, meio e fim, que é essa essência do feminino, que é vida, morte e renascimento. Então, nesse círculo de mulheres lá atrás, onde elas se reuniam com essa monarca, com essa anciã, para trazer os ritos de passagem, tudo que uma mulher é capaz de fazer, toda a questão com a menstruação também, com a questão do nascimento, da gestação, então todo esse percurso da mulher, ele era muito bem passado antigamente para nós, junto com essas histórias de sabedorias antigas, de antigas civilizações, então na época celta, na época medieval, então tinha todo esse conceito das deusas, da colheita, principalmente da magia natural da natureza, que hoje ela até assim estranha para algumas pessoas, mas isso tem se expandido também na área da espiritualidade e a gente está levando isso como algo natural, porque é. E lá atrás, nas antigas civilizações, a gente era muito dominadora dessa arte, também dessas ervas, dos cristais. Isso sempre aguçou muito a nossa intuição. E hoje eu vou trazer uma pessoa bem especialista também nisso, do jeito que a gente gosta, bem bruxona. E ela vai contar um pouco para vocês do trabalho dela, da história dela, e vai ser sensacional, tenho certeza, que ela carrega muito essa energia e realmente essa frequência que eu tô aqui contando para vocês sobre essa intuição feminina, sobre a sabedoria antiga da alma, que todas nós temos essa sabedoria interior, que é conhecida como Sofia Shekinah também. Então vou mandar o convite para ela. Oi, boa noite. Comentem aqui, deuses, como que foi para vocês a primeira conexão com a intuição, com a magia? Ih, peraí que eu já errei logo na chegada. Coisas de Andréia. Ah, mas essas runas tão maravilhosas também. Um segundo para eu achar como é que vira a câmera. Sabe por quê? Uma antiga sacerdotisa ainda não se adaptou a esta vida, A essa entendeu? era tecnológica. A Oi, era tecnologia. Fê. Não sei. Pronto, gente, agora vai. Ei, gente, Boa noite. boa noite. Cheguei, muita gratidão de estarmos aqui unidas. É um prazer enorme compartilhar esse momento sextou, Sextou em magicamente alto com essas estilo. mulheres, né? Que Tu tá coisa de boa. vermelho também, né? Olha Oi? só como que a gente. Tu tá de vermelho também, né? Combinadas. E a gente não tinha combinado. Nós A não combinamos sintonia. nada, né? E assim a gente chegou aqui. A gente Muito bom. combinou assim, mulheres, como deve ser. Vamos falar sobre isso. Aí eu recebi esse convite maravilhoso. E aí, como deve ser com a gente, né? A gente deixou fluir. Porque a nossa sabedoria interna vai trazer exatamente o que a gente precisa. Então, boa noite Exatamente. para todo mundo
está chegando agora, você vê que coisa linda, né? Então, essa sabedoria traz a conexão. E se a gente bobear, mais alguém aí está de vermelho, porque sem querer acontece, né? Então, assim a gente vai chegando aqui para compartilhar momentos em que estamos abertos para que quem esteja aqui também possa falar com a gente, né, Fanny? Exatamente. Esse círculo, né, que eu comentei no início. E a gente é muito conectada por uma teia mesmo magnética, né, que a gente tem uma sina, vamos colocar assim, um propósito, um destino em comum. Todas as mulheres, a gente veio tratar algo em comum. Em questão desse gênero, né? Retomar a nossa força, retomar o nosso poder. Então, lá atrás, a gente já teve acesso à magia, realmente, a vivenciar tudo isso do feminino. Mas ali, depois do patriarcado, que as coisas começaram a desandar um pouco. E aí, a gente começou a se perder e desconectar, né? Sim. E assim, eu recentemente, é muito bonito todo esse movimento de despertar das bruxas, que na verdade nada mais é do que um despertar dessa inteligência feminina que nos conecta a tudo, né? Nesse grande círculo da humanidade. E recentemente eu participei de um evento em que teve essa cura do masculino, e aí a gente pode observar que bonito que é quando os dois caminham juntos. Que coisa bonita quando o homem também sai desse patriarcado, que a gente sabe o quanto que isso fez com que eles evoluíssem, eu não concordo, mas assim, tivessem desafios piores, Uhum. né? E toma o lugar dele nesse estado de poder do masculino, que também é um grande poder, né? E aí a gente é plena naquilo que a gente é, na absorção dessa energia e na colocação dela para o mundo. Você sabe muito bem, quando a gente se torna masculina, como isso faz mal para a nossa vida, É né? Quando a contra o nosso gente tem que assumir ritmo, né? uma, como muda nossos ciclos, como muda tudo aquilo que reverbera quando a gente está fora do nosso poder, que é feminino. Estamos aqui agora, eu me identifico muito com essa alma feminina, né? Eu não consigo muito me ver, quando eu sinto ao longo das encarnações, eu sei que muitas e muitas vezes eu estive mulher nessa Eu também. experiência. É muito forte em mim, né? É assim, todos os registros que eu tive a oportunidade de estar, que foram meus, todos eu era mulher, né? E foram muitos que eu andei olhando. Então, acho que essa sabedoria e esse ciclo é que a gente está buscando, porque na verdade isso é uma busca muito ancestral de estar Uhum. aqui reunidas, né? Então lá atrás a gente tinha a tenda vermelha, que hoje eu trago para o meu trabalho a tenda vermelha, né? Que é quando eu dou um trabalho ligado a mulheres, e aí eu falo, vamos para a tenda vermelha, que é aquele lugar de sabedoria que as mulheres se reuniam, né? Então, assim, isso é muito bonito. E a gente precisa disso, que é o mais interessante. Essa troca do feminino é só com o feminino. Com Então, certeza. tá junto com todas nós, recuperando este feminino que não compete, que é o meu trabalho de tentar trazer as mulheres para esse nível de não competição, e Uhum. sim de apoio mútuo, né? Porque o patriarcado fez isso com a gente, O né? O patriarcado patriarcado trouxe essa e os competição. condicionamentos também, né? Que isso começa Sim, também lá na família de distorção de polos, né? Então, às vezes o pai é muito feminino, a mãe é muito masculina, já começa ali. Então, o feminino que você tem como referência é da sua mãe, da sua base primordial, né? E aí, se a sua sim. mãe é masculina, você se torna uma mulher masculina e você nem sabe por quê. E aí já começa Não todo esse entendo. distúrbio ali, né? Pois é.
E eu acho que isso daí, esses ciclos da Terra que acontecem junto conosco, né? Poder estar compartilhando com outras mulheres, é engraçado que a energia está tão forte, gente, que eu tô assim, arrepiada, tem até um fiapo do meu cabelo, que eu me concentrei um pouquinho antes, né, para poder fazer aqui. E era uma energia que subia, descia. Aí quando eu liguei, tinha um cabelo gigante em pé, assim. Eu falei, meu Deus, deixa eu baixar Sensacional. esse cabelo, senão eu vou, não sei, vou parecer que tem uma antena fincada, né, na cabeça. E assim, eu espero que todos que estão aqui agora possam estar sentindo isso que a gente está sentindo, Porque porque é é muito forte. verdadeiro. E É a assim, própria energia da gente, deusa, né? Que a vem. própria. E vocês sabem que foi muito legal, porque assim, esse não combinado e a nossa conexão para estar aqui trouxe sonhos para ela, enquanto eu falava o que ela sonhou em outro lugar, com outras pessoas. E Olha só essa aí, como sintonia. se explica isso, né? Que é a intuição, né? A própria sabedoria. A nossa alma sabe. Sabe? E até foi muito legal uma coisa que você. Aí eu pensei, gente, que coisa engraçada, como é que tá fluindo essa conexão inacreditavelmente. Porque ela falou, não, vamos deixar mais soltinho, né? E a gente vai falando. E aí foi muito interessante, porque você começou a live falando de uma coisa que eu também falei hoje com uma outra mulher que estava falando, conversando, uma paciente, e ela falou para mim que ela tinha se sentido desonrada por outra mulher, porque ela era mais velha, ela é mais nova do que eu, mas é mais velha, e a outra que era nova desdenhou dela. Ela falou isso hoje comigo por causa da idade dela. Não, ela é mais velha. Eu já vivi isso algumas vezes, mas sabe o que, que eu acho? É a desconexão desse feminino dessa mulher. Porque a gente antigamente, nos povos ancestrais, que hoje ainda existe essa reverência ao ancião, à sabedoria, né? Aquele que veio primeiro, que você sabe muito bem, como os nossos ancestrais, que a gente tem que respeitar, e como hoje a gente precisa retornar para esse lugar selvagem, né? Como isso é, e eu fico assim super feliz, porque eu sinto isso, esse retorno numa pessoa com a sua idade, com tanta sabedoria, né? Assim, não é elogio, não é puxando o saco, mas é como é a vida, porque eu, na sua idade, eu tinha saberes que normalmente era muito diferente do normal, né? E eu sei que para você também sempre foi difícil essa relação, né? Porque eu imagino, não sei como é que é, mas quero até saber, porque assim, nem todo mundo compreende, né? Essa sabedoria, né? Essas Essa novas informações que sabedoria vêm. que vem desde criança, na maioria das vezes, não é? Muito cedo. Às vezes você começa a mostrar sabedoria, e aí os mais velhos também não entendem isso. Também tem o outro lado. Verdade. Eu a vida inteira, porque eu já vim numa configuração alquim, né? Então, nos 3 anos que eu desci, eu já tinha uma nova consciência, já conversava com as pessoas como se eu fosse uma adulta. Também tem condicionamentos aí, né? Que eu cresci, me enxergava maior que meus pais e tudo mais, toda aquela parte sistêmica também. Mas eu sempre tive essa sensação de ser mal compreendida. Só que com o tempo, e isso assim, em 2003 não tinha tanta tecnologia como hoje. Não tinha tanta informação acessível da Nossa, espiritualidade como tem hoje. Então tinha aquele distanciamento das pessoas olharem, acharem estranhos, ou acharem que é coisa do demônio, ou achar que eu sou uma bruxa, que eu faço macumba, todo esse tipo de coisa. E aí, com o tempo,
eu acho que as pessoas foram percebendo, e da minha própria família também, isso demorou mais de 10 anos, para perceber que, nossa, o que essa louca tá falando acontece, mas ela tá ajudando, e aí ela tá tratando a ancestralidade. Eu descobria todas as tretas da minha ancestralidade e eu jogava na roda. Falava, ó, sonhei, meu avô me contou isso, minha avó me contou isso. E eles Olha falavam, não que tem como ela saber. tudo. E ali, nos 14 anos para cima, eu comecei a tratar específico a ancestralidade. E a gente fala de rito, né, da mulher, de passagem, e quando a menstruação desce, a gente se conecta com as dores ancestrais. Então, nesse período ali de 12 aos 14, eu comecei a linkar, sabe, abrir minha anteninha Ah, para acessar a sei. ancestralidade e veio com tudo, assim, toda a carga ancestral de muita dor e sofrimento também do próprio feminino. E eu fui tratando Sim. isso na família, assim, na Eu trato prática até hoje. também. Até hoje. Eu trato até hoje O porque Bert Helling fala, vai né? Até o final da nossa reverberando. vida. É, e assim, eu imagino quanto que tenha sido difícil. Para mim, foi muito difícil, muito. Porque mesmo eu tendo nascido num lar espírita, e que ao mesmo tempo todo mundo falava, ah, isso facilitou, não facilitou, porque não sabiam lidar comigo, Uhum. né? Então, assim, era tudo muito diferente para eles, né? E assim, eu sou muito grata ao pai e à mãe que eu não podia ter outro pai e nenhuma outra mãe, tinha que ter exatamente eles, os melhores pais que eu podia ter. Para toda essa experiência que eu vivo e para a sabedoria que eu estou adquirindo, que é loading, né? A sabedoria é loading. A gente vai pegando ao longo do tempo e lidar conosco, com a gente Esse é mesmo. o grande E aprendizado. aí é o grande aprendizado, né? Então, isso tudo eu sei o quanto que deve ter sido difícil e o quanto foi difícil para mim, que na época não tinha nada dessas técnicas que hoje estão vindo com tudo. Então, só sobrava mesmo era atendimento espiritual, era desobsessão, porque não tinha essa coisa, tinha terapia, homeopatia, que isso eu fazia, mas não Uhum. tinha essas coisas que hoje você tem acesso como uma terapia sistêmica, que já você resolve aquilo que está pegando. E eu, ovelha negra, lógico, não podia ser Lógico, diferente, né? também. E aí é que vem, nossa, a menarca, assim, a primeira menstruação minha foi um horror. Eu falava, não é possível. Quando começa, assim, foi tão denso. Foi exatamente esse momento que baixou o meu download daquele arquivo ancestral. Foi ali. Uhum. E assim, foi pesado, né? Muito pesado. Até conseguir, e recentemente, que foi lindo, que eu conto sempre isso, é que num sonho, né, num desdobramento, eu resgatei a minha adolescente quando menstruou. Gente, Isso é muito coisa, importante. que coisa linda que foi. Até hoje eu fico emocionada com aquele momento de acolher ela, de poder explicar tudo. Nossa, como é bom quando a gente pode fazer isso, né? E isso contribui para que a gente possa continuar tendo sabedoria para lidar com a vida e com as outras pessoas que nos procuram também, Esse é o né? meu trabalho, assim, de ressignificar, que eu acredito muito nos dons femininos, principalmente da transmutação. E de pegar a nossa dor, que é o máximo do nosso sofrimento, e fazer daquilo algo novo, fazer daquilo a nossa força. E aí, para muitas mulheres, a menstruação ela já é muito negativa pelo que falam. Ah, agora você já pode engravidar. Ai, mas é que você tem dor. Ai, é que não sei o quê. Ninguém gosta realmente de sangrar. Mas nunca contaram pra gente o dom espiritual nesse ciclo, a magia que tem nesse ciclo. Então, quando você Sim, entende, eu chamo de apropriação do corpo, porque nosso corpo físico é um espelho do que a gente faz lá no espiritual. Então, toda essa energia de Deus Mãe, do próprio feminino, ele se manifesta no nosso corpo físico.
Só que não tem isso nas escolas, não tem isso passado de legado a legado, como tinha nas antigas civilizações, né? Que a anciã mostrava pra gente o caminho, falava toda essa magia do nosso corpo pra gente juntar. Porque ali foi meu ponto principal de conexão com o feminino, entender o meu dom e o meu corpo físico. Porque antes eu estava desassociada, eu não sabia para que servia o peito, porque os seios, porque os portais do útero, a própria vagina, a Não, própria menstruação. não, Isso tudo é um não sabia. reflexo. Tudo isso tem uma magia, assim, que é um espelho, e que se a gente tomar posse disso, a gente volta para esse lugar, né? De deusas, realmente. Sim, você sabe que a minha mãe, ela era uma bruxa, né? Ela era uma médium fantástica. Minha bisavó era herdeira e parteira. Nossa, Então, assim, eu venho dessas mulheres, mas que também não sabiam isso, dessa magia. Então, esse lado da sexualidade foi passada para mim com muito peso e culpa. uhum. E dor, muita perda, né? Então, assim, ressignificar tudo isso, essa dor, antes de eu saber de forma intuitiva, eu fazia, mas eu não sabia. Então, eu vou dar um exemplo, né? Até a Laís está falando aqui, ó, que ela foi muito solitária, que ela não teve ninguém. Mas a gente só tem a nós mesmas. E aí a gente compartilha dentro de nós todas as mulheres. Por isso que tudo que eu falo por todas as mulheres. Quando uma E isso tem se uma cura, todas se força. curam. Olha aqui, isso tem uma força, gente. É um negócio inacreditável. Então, eu estava me lembrando aqui, né, do parto do meu filho, porque é uma história muito interessante, muito espiritual, né? Assim, eu sabia que eu ia engravidar dele, sempre soube, comecei a receber mensagens. Eu tinha 13, 14 anos e que eu recebia ele no colo, então tem toda uma história que a gente tinha essa conexão. E aí a minha mãe tinha perdido o primeiro filho no parto. E a Hum, minha avó tinha perdido o primeiro filho no parto. E a minha avó materna, depois disso, ainda, ela teve 11 filhos, perdeu 5. Depois de ter os filhos todos para o sarampo. Então, as perdas eram muito grandes. E quando eu engravidei, eu cresci com a minha mãe falando que ela perguntou o tempo todo para a obstetra, que eu nasci de cesárea, se eu estava viva. Ela só uma menina. Aí ela falava, tá vivo? Tá vivo. Assim que soube que estava vivo, desmaiou. E isso hum, foi muito interessante, porque quando eu engravidei, toda a família por parte de mãe fazia cesáreo. Toda. Só que eu já era diferente desde muito. Então eu trabalhava com mulheres para o parto, preparando as mulheres para o parto, para a gravidez, preparava o casal. E eu falava do parto normal, até que eu fui para um curso e a mulher falou uma coisa que para mim eu era novinha, eu tinha 22, 23 anos. Não, eu tinha 21 quando eu fui para esse curso. Já na fisioterapia. Foi o primeiro congresso que eu participei. Fiz um curso de pré e pós-parto. E a mulher falou: se você não passou por um parto, se você não é mãe, você não pode trabalhar com outras mães. Você tem que experimentar antes de trabalhar. Levei isso para a vida, porque tem tudo a ver hoje no meu caminhar. E uhum. aí, quando engravidei, né? As minhas primas já iam quase com a cesárea marcada no primeiro mês. Tem tanto tempo, tal dia a gente vai tirar, né? E eu falei, eu vou ter um parto normal. E aí eu me preparei com tudo para esse parto. E aí a minha mãe falava, ai meu Deus. E eu comecei o parto exatamente como ela começou.
E aí o médico era meu amigo, discípulo de Yogananda. Aí eu tive meu filho meditando primeiro, depois foi o parto, do jeito que tinha que ser. Mas eu meditei, fiz aquilo tudo, e lá dentro eu falava, eu vou ressignificar para todas as relações. Te juro que eu sentia isso. E aí, às vezes a dor era grande, porque ele era um bebê muito grande, e aí o médico falava, Andréia, vamos para a cirurgia. Eu falava, não, me deixa tentar mais um pouquinho, me deixa tentar mais um pouquinho. E lá veio ele de parto normal. Ali eu ressignifiquei o nascimento de toda a minha ancestralidade. Porque Isso é muito eu cantei forte. mantra, eu botei várias flores. Eu acho que isso é de uma beleza que até me emociona até hoje, né? Porque é uma força desse feminino. Então eu cantei o mantra para a Mãe Divina na hora. E aí, assim, eu na sala de parto não queria ter de cócoras, e aí ela falava, o médico falou, Andréia, não dá, pelo menos na sala de parto você tem que estar. E eu falava, deixa eu ficar de cócoras aqui um pouquinho, porque ali eu me conectava com a Mãe Divina e fazia um mantra e pensava na força de todas as mulheres, na força das minhas ancestrais naquela época, né? E assim, e na força de toda essa energia desse feminino. Então, eu enchi que assim, graças a Deus o médico é muito especial, de flores dentro da sala, que é o floral dos anjos, que é aquele lírio que nasce na beira do rio, o lírio do brejo. Uma flor branca, extremamente perfumada, e ali eu tive, naquela situação, meu filho. Mas respirando aquele cheiro que vinha da flor, né? A pediatra olhando, porque era bem ortodoxa, pensando, meu Deus do céu, eu ouvi várias vezes ela falar, ela achando que porque eu estava com dor eu não ia ouvir, é porque parto é o hospital normal, né? Um hospital da minha cidade que todo mundo conhece, e eu ouvi assim, essa mulher é louca, ela é louca, o que que é isso? Vou contaminar a sala, e eu lá. Gente, ele nasceu com 4 quilos, super saudável, é um homem enorme, de quase 30 já, entendeu? E nisso, o que que eu trouxe? Eu trouxe essa força desse feminino para todas as mulheres que eu vou continuar ajudando, né? Com Então, certeza. assim, então a gente tem algumas fases dessas mulheres, que é a menarca, a gravidez, né? Aquele momento também que você se torna sábio, que é outro momento difícil, que é não é para ser, A eu acho o menopausa. melhor momento, a bendita da menopausa. Porque aí a mulher deixou de servir ao patriarcado, né? Porque as vestais, aí você vão trazer a tua sacerdotisa e a minha para conversar, as vestais, as grandes sacerdotisas da antiguidade eram virgens, né? Sim, Então, assim, as mulheres eram oferecidas sempre a virgem, isso muito antes do culto à Inanna. Porque quando a gente vai lá para trás mesmo, as mulheres eram diferentes, eram elas que tinham. Tem a prostituta sagrada, que aí vem começa o trabalho da sabedoria e da força de Maria Madalena, né? hum, Então, assim, quando a gente traz essas mulheres, a gente traz o que hoje a gente pode viver de novo. Mas é uma luta diária para que você possa ser do jeito que você é na sua individualidade, na beleza de todas as idades, né? Então, a mulher é útil até que idade? Até 25, porque é quando ela ainda não está estragada. Já ouvi o homem falar disso, tá? Então, é uhum. quando ela não está estragada. Isso é patriarcado. Aí depois ela vai bem até ela parar de procriar. Aí estragou. Aí estragou, porque ela não pode procriar. E é aí que ela começa a criar. É ali que ela fica. Assim como o homem também tem as fases dele, né? E o Tem seu ritos, poder né? masculino. E também tem os ritos de passagem deles, né, que são importantes. E essa conexão é que traz o equilíbrio para a nossa magia, interna e externa.
né? Eu acredito que é complemento, né? Na parte sistêmica mesmo, homem e mulher, eles são iguais. Nunca um maior, nunca um Sim, menor. Se um se vê maior ou outro menor, dá desconexão. E tudo isso que exato. aconteceu com o patriarcado foi uma grande cartada das trevas real, com o objetivo de separação, separação do feminino e do masculino, e também com a fonte. Porque se a gente não tem o masculino saudável dentro de nós e o feminino saudável dentro de nós, a gente desconecta de nós mesmas e da fonte, de Deus. Porque não tem separação nisso, né? Então, quando Não. a mulher assume esse feminino saudável, entende toda essa magia que a gente está conversando aqui, que é muito profundo. Eu falo que é tipo um lago grande, né? Tem a parte rasa, que é ali sistêmica, ancestral, do pai e da mãe, e a gente vai se aprofundando até a energia da deusa, Deus Mãe, Não. sacerdotisas, e vai bem fundo. Mas quando a gente apropria esse poder, entende, né, a profundidade disso, a gente dá lugar ao masculino também. Porque hoje em dia a mulher masculina, ela tem dificuldade de receber proteção, de receber ajuda. Ela acha que ela Nossa, precisa fazer tudo sozinha. E é um desequilíbrio como eu gigante. senti isso. Como eu senti isso. Isso aí que você está falando é uma verdade diária, Uhum. né? Porque assim, a gente vai se atropelando até para trocar uma lâmpada, que é uma coisa tão simples, porque também a gente sai do que é nosso. Então, tem muita propriedade isso que você está falando. Como a gente acessa uma magia se a gente está fora do nosso processo verdadeiro, desse feminino que é poderoso, é criador, é, e precisa ser protegido pelo seu guardião. É de uma Uhum. beleza única isso, né? O que eu acredito, assim, eu até conheci a minha chama gêmea também, e nos processos, alguns, acho que foi 3 meses antes de conhecer ele, eu estava estudando psicoterapia e encontrei a criança interior e todo esse mundo mágico, que é o que eu trabalho hoje também. É um pouco, né? Eu misturei toda a sabedoria que eu tenho com alguns conceitos aqui sistêmicos também, e fui misturando a criança Também interior, as feridas da alma. Fiz um é, método, né? Misturei, fiz sim, uma farofa, eu também um sou mix. dessas, também tenho meu processo terapêutico. E aí, uns 3 meses antes, eu comecei a trabalhar em mim. Que uma das regras lá do curso era: trabalhe em você primeiro antes de aplicar no outro. E aí eu fui fazendo e falei: nossa, eu tenho problema com meu pai. E eu era o tipo de pessoa bem hippie, assim, nada contra, mas ali era uma persona que eu tinha criado em busca da liberdade. Então eu Sim, viajava demais, eu não queria namorado para me prender, eu era daquelas pessoas que ia na baladinha, bem masculina mesmo. Não dava lugar para o masculino. Daí, quando eu uhum. comecei a trabalhar isso, coincidentemente, né? Acho que a alma sabe também, sentiu que estava no momento de olhar para isso. 3 meses depois eu conheci ele, foi aquela conexão instantânea. Depois a gente se casou, tá até hoje. Ele também trabalha o masculino dele, eu o Que feminino, e a gente lindo. traz isso e expande. E é uma conexão que hoje eu percebo que é complemento. Um precisa do outro. Não tem ninguém maior ou menor. E essa complexidade é o que a gente precisa hoje no mundo. Mas como é que a gente vai vivenciar isso se a gente não sabe nem o básico, né? A gente precisa entender que o feminino e o masculino vem do pai e da mãe. Aqui a gente está no raso do laguinho, né? A gente precisa receber, olhar para o Sim, pai, olhar para a mãe, voltar para o lugar de filho, para a gente ser filho de Deus também na Trindade. Para aí muito sim legal o que você retomar está essa falando. energia. Muito legal, muito importante isso. Porque é assim mesmo, eu demorei muito para aprender. Muito. Também. Foi fácil, não. Porque assim, a minha caminhada foi longa. Porque para me curar, né? É para me tratar, não é nem para tratar os outros, mas eu falo, Fanny, que foi muito importante para mim isso, sabe? Porque se eu não tivesse tido essa caminhada Uhum. e tudo que eu vivi no meu processo, eu não ia entender empaticamente aquela pessoa que senta na minha frente na hora de conversar, sabe? Exatamente. Eu não teria abertura compassiva no meu coração para poder
entender o que é que o outro vive. E também dar os limites que às vezes a gente precisa, né? Porque eu sou uma terapeuta assim, eu dou os limites de vez em quando, que eu falo, peraí, não é assim. As coisas não são desse jeito. Porque eu também precisei de umas raquetadas de vez em quando, né? Porque quando a gente demora um pouquinho a entender, nada como a raquete de um terapeuta, que dá de um lado do outro e aí e tem a ver naquilo baixo teu insight e você flui com aquilo, né? Então isso daí é muito importante. E aí a gente chega na magia, né? E aí quando Exato. chega na magia, a gente chega nessa multidimensionalidade, nessa coisa que as pessoas têm dificuldade até de entender, porque quando se pensa em magia, e chega na gente, se pensa, fulano faz magia. O que é a primeira coisa? Gente, conta aí pra gente. O que é a primeira coisa que vocês pensam quando a gente fala que fulano faz magia? Conta Ó, pra e mim, a minha. porque eu vou descomplexar o que é magia pra vocês, vocês vão ficar chocados. Então vamos lá, vamos botar aqui pra gente, ó. Quem aí já falou que faz magia, ó? Nossa, sapatada voadora A vida, né? sou eu que dou nelas. Então, conta aí o que que você achava que era magia. Primeiro que quando você fala em magia, o que que você pensa? Macumba. 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 Essa é a Eu, a crença. primeira vez que fui chamada de macumbeira, eu vou ter que contar isso aqui. Foi numa época que assim, depois dali para diante foi uma festa. Mas, gente, eu estava na quarta série. E Meu naquela Deus. época, as pessoas eram muito preconceituosas com o espiritismo, porque meu pai Uhum. e minha mãe fundaram aqui na minha cidade um centro kardecista, onde eu Que nasci. Que aí legal. começa a festa. A minha mãe teve meu irmão aos 19 anos. Aí, como ela teve uma perda, teve uma ruptura muito grande do colo do útero, nessa perda desse bebê. E aí, o que aconteceu é que o médico disse que ela não poderia mais ter filhos. E de 19 até sabe-se lá quando, ela nunca mais usou o método contraceptivo e não engravidou. Então, eles tinham fundado o centro espírita kardecista, né? E aí, quando eles começaram a trabalhar com as reuniões de aconselhamento para eles, que eu tinha aquele momento que era só o grupo que se reunia, um dos espíritos dos mentores falou que viria uma criança. E a minha mãe era vidente e viu uma menina correndo. Gente, era eu. Correndo no meio da reunião mediúnica, para lá e para cá, tocando terror. Era um espírito. Ela falou que fala: Nossa, tem um espírito de uma criança que é uma menina correndo. Gente, era eu correndo já naquela época. E aí, a minha mãe engravidou aos 40. Uau. E ela não pensou que fosse gravidez. Por quê? Porque ela não podia ter filhos. E aí, nessa que ela não podia ter filhos, depois de 4 meses, menstruando ainda, mas com muito enjoo, dor de estômago, foi diagnosticada com gastrite, até que a barriga cresceu, né? A gastrite dela virou uma bola e a bola era eu. Foi assim na concepção, né? Então, assim, quando eu estava lá na quarta série, eu defendia que eu era espírita. Só que era num lugar que espiritismo era macumba. Uhum. Então, e meu pai, presidente de um centro espírita. E aí, quando a professora católica, extremamente fechada, perguntou qual é a religião antes de começar a aula, perguntou a religião de todo mundo, então, 85% era católico, os outros evangélicos, e uma pessoa com uma voz fina, né, que parecia um gato miando, grita lá de trás: Eu sou espírita. E aí toda a turma começou a gritar: macumbeira, batendo na carteira.
Aí eu vou contar o resto. As meninas sabem dessa história, que eu tive que rever num trabalho de renascimento, porque eu via que eu tinha medo de falar em público, eu não conseguia fazer uma live, e era um pânico que eu não. Nossa, eu ficava doente antes de entrar, e era solicitada para dar palestra em congresso, e eu passava muito mal, eu falava, não quero isso para mim, eu tinha que ir para o banheiro chorar, ficava com a boca roxa. Nossa, eu tinha. Aí, num renascimento, veio a memória do que aconteceu. E eu saí correndo para me esconder atrás da professora. Ela puxou meu braço, empurrou e falou: Você é macumbeira. Foi a primeira Foi vez que a forte. de macumbeira. E eu chorava. Só que eu acho que eu realmente devia ser macumbeira. Ou uma bruxa mirim. Porque o que Bruxa aconteceu? Miri. O teto da sala de aula, que era de. Como é que é o nome? Ah, tipo PVC daquela época. Era um forro. Aham. Caiu. E caíram ratos. E acabou a aula e a Caraca. sala foi interditada. Só para você ter uma ideia. No dia seguinte, eu só chorava, que eu não queria voltar para a escola, não queria estudar mais. E aí o meu pai teve que ir lá conversar. Essa começa a história aí. Então, né? Quando? O que mais você já ouviu de ruim quando a gente fala de magia? Vamos lá, gente. A gente precisa que vocês participem para que a gente tenha o que falar, que senão eu quase não falo. Então, a Fanny também não vai ter o que falar se vocês não ajudarem a gente, né, Fanny? Assim, ó, essa essa crença que a gente tem da magia, eu falo a gente porque é muita inconsciente coletivo, né, da galera, que Muito. é proposital para a gente realmente não acessar esse poder. Então, além das trevas desenvolverem isso, né, da separação do gênero, elas ainda colocaram um limite e algumas outras coisas em relação à própria energia da deusa. Então, a própria energia de Deus Mãe voltou a vir para o planeta em 2012, é muito recente. E aí você falou Muito. das competições também entre as mulheres, né? Até uma geração passada, CNPJ a gente não podia ter se não tivesse assinatura do marido. Uma Olha que geração horror. atrás. Então, assim, Pensa, toda gente. essa competição também é um inconsciente coletivo. Por quê? Porque quando uma mulher consegue, ela tem. Eu falo que a gente pode ter tudo, porque nós somos herdeiros de Deus. A gente sim pode ter dinheiro, porque faz parte. Sim, Pede, nós vamos podemos combinar. ter um corpo, nós podemos ter beleza, nós podemos ter um esposo que nos ame de verdade, nós podemos ter um profissional saudável, nós podemos ser uma mãe dedicada. Por que a gente tem que escolher? Escolher é uma crença que colocaram na gente muito atrás para a gente desapropriar dessa magia. A gente pode ter tudo, a gente vibra no mais. A própria mulher é a Kundalini, a energia de vida. Se a gente tem a apropriação da nossa Sim. própria vida, a gente manifesta tudo ao nosso redor, né? É o que eu sempre falo para as minhas alunas também, que você é o pilar da sua vida. Então, essa competição acontece entre as mulheres quando uma consegue tudo ou consegue algo que a outra quer e inconsciente, naturalmente, nossa, ela não pode ter isso porque eu não tive, a minha avó não teve, as minhas ancestrais não teve, e aí começa aquela competição. Isso é inconsciente, infelizmente. Acho que a gente está plantando agora nessa geração para as próximas a gente viver em mais harmonia, Sim. porque ainda é um desafio. É um grande desafio. Porque é, se apropriar do seu poder ainda é uma coisa que incomoda. Porque quando você se apropria do seu poder, você expande a sua energia e aonde você chega, você espalha. E quando você é tocado pelo poder do outro e você tem as suas crenças limitantes que você não pode, ou você não consegue, ou você é incapaz, você já olha de nojinho para aquela pessoa que chegou e que tocou tua aura com o poder dela. E você não Exatamente. sabe nem por quê. Não sabe por quê. Se simplesmente eu não gostei daquela ali, ó. Né? A presença daquela ali te incomoda. E isso daí tá num nível que não está descrito,
não tá claro, porque é no sentir. E no sentir nós fomos desacostumadas. E por isso a gente não confia na nossa intuição. Que aí a gente chega lá na intuição feminina, né? Então, assim, a gente é descredibilizada o tempo inteiro, como quando a gente fala de intuição, tô sentindo que não deve ir. Quem nunca viveu isso de uma mãe? Não bota o casaco que vai chover, tá um sol radiante, você sai sem casaco e desce um chuvarel, você fica doente. Isso é a intuição de uma mãe. Por quê? Porque pela conexão que ela tem com o filho, pela expansão do seu chakra cardíaco, em função daquele amor que ela sente por aquela criança, do jeito que tiver que ser, é amor. Seja no cuidado, seja no não cuidado, é amor. É o que tem para hoje, porque eu costumo dizer que quando a gente olha dessa forma e fica mais leve, até um futuro perdão para que a gente honre, para que não sejamos tão metidas, né? Porque eu já fui Arrogância, metida, né? eu já fui arrogante. Eu não preciso espalhar e apontar para ninguém, porque eu mesma falo que em algum momento, né, eu assumi a minha mãe no casamento e passei a cuidar da família. Eu E aí eu também. tive que depois fazer a limpeza desse padrão, honrando a minha mãe, deixando ela casar com meu pai, porque não tinha ninguém melhor do que ela e ele para estarem juntos. Eu nasci daquilo ali, que é uma relação linda, porque me deu a vida, né? Então, isso tudo é muito bonito. E aí tem coisas lindas aí guardadas. Minha mãe chamava Madalena, Uhum. né? E ela tinha um quadro de Maria Madalena que lavava os pés de Jesus. E eu era encantada por aquele quadro. Encantada. Eu passava e eu ficava babando naquele quadro. Meu Deus, que coisa mais bonita. E minha mãe, não era uma discípula, que na época não se falava disso, mas ela era devota de Maria Madalena. E ela falava que era pelo nome dela, né? Só que hoje eu vejo a sabedoria da minha mãe. E como ela trouxe Maria Madalena para minha vida, né? E assim, eu me lembro que eu falava, mãe, porque ela tá lavando as feridas de Jesus, e aí ela falava assim que ela estava lavando e que ela curou os pés de Jesus naquele rito, né? De cuidar dos pés. E eu nunca mais esqueci aquilo. Tamanha força daquela mulher ajoelhada. Ah, gente, tem coisa mais bonita que isso? Não tem, né? E não é ruim isso, que ela está ajoelhada ali cuidando, porque eles são iguais, eles caminharam juntos lado a É o lado, né? Quando a servir gente... dela, né? O cuidado, a nutrição. Isso, Isso isso é uma é característica. muito bonito, né? Quando a gente começa a sentir e o quanto ela era sábia, inteligente, tudo que a gente sabe que ela é. E o quanto ela era bruxa. Sim, ela era uma grande bruxa naquela época já. Eu faço assim alguns rituais, algumas vivências que eu chamo de círculo vivência. A cada 15 dias, mais ou menos, a gente reúne mulheres e a gente pega um tema para destrinchar. E eu fiz um que é o renascimento feminino, que é chega de ser boazinha. Então eu peguei todo esse condicionamento de ser a boazinha, de ser a salvadora, que já desequilibra esse papel, né, de ver a mãe como inferior, e também essas crenças de não poder acessar a mediunidade, o seu sentir, porque isso muitas vezes foi bloqueado nas nossas ancestrais e a gente carrega até hoje. E às vezes é um registro também que a gente tem, que você comentou assim que passava mal antes das apresentações. Até um ano atrás eu tava com dor de barriga para apresentar uma live com 2.000 pessoas. E aí eu ficava Nossa, assim, socorro, Deus, o que eu faço? Me deu dor de barriga, me deu ansiedade, por quê? No meu tinha isso tudo. registro,
eu tava lembrando de todas as vidas que eu fui perseguida por fazer isso, por ser a magia, por ser um discípulo de Sananda, de sair por aí e espalhar e ser crucificada e ser massacrada, ser perseguida, ser morta. Então vinha aquela mesma sensação através da dor de barriga e o corpo reage, seja o Muito. registro da infância ou de outras existências também, né? Ele sempre sinaliza. E aí eu comecei a olhar para isso, tá? Da onde vem? E aí veio todas aquelas vidas que eu me lembro assim perfeitamente, que eu fui altamente punida por isso. E aí eu tive que falar para mim mesma, tudo bem, isso foi há muito tempo, hoje é uma outra década, ninguém vai invadir a minha casa e me matar, tudo bem, a gente já pode falar, já pode espalhar isso. E foi um processo também para essa cura e para esse renascimento, né? E eu trouxe tudo isso também numa guiança para as mulheres que participaram daquela vivência. Inclusive, essa vivência está gravada e eu disponibilizo ela também depois para as pessoas que precisam, que têm a síndrome da Salvadora e que também não conseguem se conectar com a mediunidade, né? E é sensacional porque é direto no ponto. É bem assim para limpar e transmutar tudo isso que está ali no útero também, que a gente carrega, né? Todos os registros vêm para nossa bateria Sim, cósmica do útero. sim. Quando eu tive esses acessos para me curar, eu já fiz alguns encontros, até hoje eu sempre fiz presenciais nos encontros com as mulheres, Uhum. porque eu sou toda do toque, né? Então eu preciso tocar, eu me disponibilizo para ir. Pode ser que daqui a pouco eu mude isso para cá, porque a energia chega, né? Sim. Mas assim, no momento não é do outro detalhe, é meu, eu que preciso botar a mão, que eu brinco que é meu dedo diagnóstico, eu boto a mão, eu sinto, né? Sim. Então, eu estou sempre tocando de alguma forma. E eu me lembro de resgates profundos. Primeiro que eu tinha síndrome da salvadora, né? E depois eu vi que se ai de mim se eu não me salvasse. Porque quem tem a síndrome da salvadora normalmente não salva ninguém, Uhum. né? Para começar. Porque os processos são tão profundos, né, na própria pessoa, porque era isso que eu vivia, e foi tão libertador. Meu Deus, que coisa boa quando eu tirei esse peso de dentro de mim. Mas vi que a minha mãe também tinha síndrome da salvadora, porque ela então cuidava de todo mundo. E aí, assim, às vezes era difícil receber o cuidado. E eu Uhum. tinha muita dificuldade de receber. Muita dificuldade. Receber presente. Hoje em dia eu podem me dar presente à vontade, não sou dessas de recusar nada, estou aqui pronta para receber tudo. Então, que crença é essa que estava guardada e que atrapalha a nossa magia? Porque isso atrapalha a gente perceber todo o seu potencial criativo. E E ali sentir, reside a né? tua magia. Então, hoje que as mulheres muitas das vezes têm que tirar o útero, fazer uma esterectomia em função de outros problemas, ela não pense que ela tirou e ela perdeu a magia, ou porque ela está na menopausa, ela perdeu a magia, porque o útero está ali na sua energia sagrada, do grande caldeirão da deusa, né? Receptivo, curativo de você mesma, né? E ao mesmo tempo gerador de força. Então, isso daí é um encontro de úteros que a gente pode sempre honrar esse útero, tanto o útero da grande mãe cósmica, o útero da mãe terra, o útero da nossa mãe e o nosso útero e todos os úteros que virão, mesmo que você não tenha filhos, né, Fanny? É muito importante que a gente fale isso também aqui, porque eu tenho, mas hoje em dia eu vejo as mulheres colocando, ah, não, é para ter filho, todo mundo é para ter filho, mas a magia está em você, com filho ou sem filho. E Exatamente. às vezes ela se manifesta mais ainda quando você não tem.
porque você pode concentrar teu poder de criação. Gente, criar um bebê dentro da barriga exige muito da nossa energia. Porque os deuses não fizeram isso em vão. Então, todos os seus minerais que estão nos seus ossos vão passar para construir aquela criança, né? É uma Então, isso é o poder de simbiose, né? criação. Imagina que coisa. Só que você tem ele, você tem a útero, ou tenha tirado ele por algum motivo, ou não tenha tido filho, seu poder criador está aí, É o que eu né? sempre falo para as minhas alunas também, sempre vem essa dúvida, né? E eu falo que é energético. Então, o nosso corpo físico ele só manifesta. Por mais que você não menstrue, tem um momento do mês que você vai estar como se fosse numa TPM, ou muito intuitiva, ou muito reflexiva, ou muito raivosa também. Vai ter algum período do mês que é proposital para sua essência acessar a anciã interior, que vem em algum ciclo, que a gente é cíclica, né, durante o mês, que você tem acesso a essa anciã, que é a sua própria sabedoria interior. E é o que eu estava comentando contigo, né? Que eu sonhei com Madalena e senti essa conexão entre nós três, né? Eu, você e Madalena, e Sim, vindo informação e tal. E quando a gente não sabe receber, a gente não consegue captar as coisas que vêm do universo. E eu falo que Deus, ele diz sim para tudo. Então ele simplesmente ele te dá tudo que você quer. Mas a gente que não sabe receber. Porque a gente não sabe nem ser filho dos nossos pais, né? A gente vai ser filho de Deus. A gente não consegue, por mais que Deus te dê um negócio que esteja na nossa cara, a gente não consegue se conectar para receber por conta desses condicionamentos, né? Por isso que eu falo que é tão importante passar por esse básico, esse raso da família, da ancestralidade, para ir se aprofundando. Porque eu tenho um sim, curso que ele chama Identidade Energética, que é alquimia. Que é o básico da alquimia, que traz os elementos, que traz um animal de poder, que é essa conexão que a própria pessoa vai desenvolver através desses elementos. Então, eu tenho uma dática, assim, que eu guio para o caminho. Não é um método meu, o que eu faço, ou o que a pessoa tem que fazer, é algo que ela vai descobrir, porque a nossa identidade energética é muito única. Como Maria Madalena está presente na sua aura, no seu campo, sabe? sim. Então, quando a gente solta e sabe receber também, e é andar sobre as águas, literalmente, né? Você confia, você começa a ficar sensível. E principalmente nos períodos menstruais. Hoje eu tô menstruada. Então, qualquer coisinha que vem, eu tô recebendo, eu tô intuitiva e eu sei o que é, sabe? Então, essa semana minha gatinha pariu também. E no Ah, mesmo dia, olha essa energia da maternidade aqui em casa. uhum. E aí, no mesmo dia, eu Presente. senti de fazer uma ativação para ela. Eu tenho um caderninho que ele é grimório. Um grimório estilo antigo, que eu vou lá e desenho runa, adoro desenhar runa, adoro canalizar as coisas que eu ativo no campo. E eu fiz lá um desenho, tipo uma mesa radiônica, né? Só que do jeito raiz, antigo, Sei, celta, do jeito raiz eu adorei. estilo antigo da bruxa véia que habita em mim. E aí eu desenhei um gatinho e coloquei chakras, coloquei símbolos, coloquei conselho kármico para trabalhar pendências também daquele próprio ser. E aí eu apliquei a chave da vida na gatinha nesse dia. Eu senti. De noite, 8 horas da noite, ela teve os filhotinhos dela, todos saudáveis, seis filhotinhos. Nossa, que fofo! Saudáveis, fortes, e ela super bem, amando também a maternidade, dá para sentir, sabe? Mas eu senti. E o sentir feminino é isso. A gente sabe que sabe sem saber. A gente só precisa É se isso. entregar para isso, né? Quando você faz um trabalho que você vai aprender um pouquinho mais, eu quero fazer um trabalho para aprender isso, aquilo, você só vai dar mais credibilidade para você mesmo, porque você passa a não ter medo daquilo que você sente. Então, estou fazendo um curso de runas, vou dar um exemplo. Se Uhum. você jogar pedrinha, você vai ter a mesma coisa, porque a tua intuição é estimulada pelo oráculo,
né? Eu tenho alguns oráculos aqui em casa, mas eu não jogo. Eu vou aqui conversando e vai saindo tudo. Uhum. Mas, e como sai, né? Às vezes, talvez se eu ficar presa no significado de uma carta, eu não consiga falar o que eu tenho que falar. Mas gosto de estudar os oráculos, que eu acho que é importante. E é muito interessante isso, porque dar crédito ao que a gente sente foi muito difícil para mim, porque eu fui ao longo da vida muito descredibilizada. Porque eu Uhum. era pequenininha, minha mediunidade, ninguém sabia lidar com ela. Então era aquela menina que via, mãe, ai, o elemental veio aqui. Eu não falava elemental, eu falava aquele, um bichinho, mãe, tem um bichinho aqui que é igual gente, só que é um pouco diferente, que ele está aqui conversando comigo. Aí a minha mãe falava, ah, tá. Aí eu, mãe, ele disse isso sim. Ah, tá bom. Uhum. Ai, agora deixa ele para ir e vem embora. E ele me ensinando sobre levitação, por exemplo, que é uma das Uau. coisas que eu mais me lembro, que ele falava. Aí ele falava assim: se você deixar, olha só, eu era pequenininha. Aí ele falava assim para mim: se você deixar que eles falem que você não pode, se você contar para eles, eles vão falar que você não pode. E se eles falarem que você não pode, você vai acreditar. E aí você perde a consciência do que pode. Uau. Ele me ensinava isso, gente. Só que eu era muito pequenininha. E eu contava isso, né? Então, assim, aí muitas vezes eu acordava de noite e falava: ai, tem ali o moço que é muito grande, com olho grande, que eram os extraterrenos. E aí eu falava: eles estão aqui em casa. E aí o meu pai falava: não, vamos dormir. Aí passe, oração, música cantada para eu dormir. Eu dormia, via, porque eu desdobrava. Uhum. Voltava correndo, falava, não me deixa mais dormir. Ficava com aqueles olhos assim, porque eu já não sabia o que, que era o quê, né? Pequenininha. Então, lidar com isso tudo, para mim, foi muito difícil. Muito difícil. Nossa, muito difícil. Quem me ajudou muito foi a mãe da Naná, que sabe na mãe da Naná, né? Ela Uhum. falava, nossa, como ela me ajudou, como foi ela me acolheu e falou, olha, eu tenho isso igualzinho a você. Não se preocupe, você é diferente porque você capta o que os outros não captam. E dali eu comecei, assim, eu era sempre esquisita, ainda sou. Quando eu chego em algum lugar, eu sou esquisita do lugar. Depois é que as pessoas primeiro ficam com o pé atrás, de verdade. Depois é que elas vão me acolhendo. Aí também me acolhe, aí vira aquela coisinha, ai, Andréia pra cá, Andréia pra lá. Mas até me acolher eu sou estranha. Porque eu Uhum. acho que o que a gente passa a emanar é tão diferente, né? Então a gente sabe que as crianças índigos chegaram bem depois de mim, muito depois de mim, né? Você já não é índigo, você já é um cristal vivo, pulsante. Você, Fanny, entendeu? Você já é de um grupo de seres que vieram para a Terra com o seu trabalho muito mais consciente, né? Mas eu cheguei logo após a revolução dos hippies, né? Daquela Uhum. coisa toda, numa ancestralidade muito ligada ao mesmo que tempo à terra, a bruxaria e as estrelas. E aí é que ninguém entendia nada, porque na época eu fazia parte de grupos de ufologia aos 18, 19 anos, que ninguém. Hoje em dia todo mundo fala de arcturiano, pleiadiano. Você fala Uhum. disso e eu falava de ET, né? Porque era o único. Antes do filme ET, eu já falava de ET. E aí, quando eu via esses filmes, nossa, eu não sabia, eu ficava com um negócio que eu não sabia o que que era. Se aquilo era bom para o meu coração, não era porque criava uma aura aqui que eu tinha medo até do que eu sentia, Uhum. né? Por ter ali alguém falando, eu falava lá, ah, mas isso é filme, né? Então, assim, hoje a gente está com uma abertura muito maior para esse despertar. A gente tem que aproveitar essa abertura nesses grandes campos do feminino para se fortalecer e poder despertar, né?
E o Porque feminino é expansão, né? é Toda essa energia de expansão. multiplicação vem do feminino. Imagina, gente, minha avó teve 11 filhos. Pelo amor de Deus, é pura expansão, né? Porque ter 11 filhos é um negócio assim, muito forte, né? Então, hoje em dia eu tenho um filho, 5 gatos e um cachorro, que é a minha família por enquanto, que a gente sempre tem medo de aumentar a família, né? Mas você imagina que pura expansão é essa que tenha uma mulher antigamente tinha até 20 filhos, que era normal, né? E o que a gente manifesta, né, de gerar crianças, também é um reflexo, porque a gente gera projetos, gera outras coisas espirituais, né? Isso! Então, hoje, A gente o que cria. a gente chama de transição planetária hoje, né? Mas toda essa expansão do plano sutil, da espiritualidade, desse outro lado, tem a ver com o feminino. Tanto que tem muitos homens que me buscam para desenvolvimento, né, espiritual. Quando a gente vai ver por que que eles não se conectam, onde que está o ponto para a expansão, tem a ver com o feminino, com a sutileza. Isso vem Sim, inicialmente ali da mãe. Então são camadas que a gente precisa ir tratando, né, para se conectar até com as famílias galácticas também. A gente precisa passar por essas portinhas, né? precisa muito. Nesse momento, mais do que nunca. Porque é de Uhum. onde a gente veio. Então, aqui, primeiro, honrar teu pai e tua mãe. Daqui a pouco você tem que honrar o resto. O resto que está acima disso tudo, a nossa família de origem, Exatamente. né? Essa família de origem. E por isso, às vezes, dentro da mesma família de sangue, a gente não encontra a conexão que encontra com outras. Assim, a nossa internet traz a gente essa oportunidade, igual eu me conectei com você. Porque a Naná passou, a gente começou com a Naná e Uhum. se conectou. Olha que coisa linda, né? Então, é isso daí que eu acho muito mágico também. Como a gente vai abrindo as conexões, vai trabalhando nesse fluir do coração, porque é isso que a gente é. A gente tem. O que que é uma expansão? Né? Que muita gente pensa a expansão é da mente. Ela não é da mente, porque a mente mente o tempo todo, te joga de volta para a Matrix. Ela é a expansão do campo do coração, que é inteligente. E é esse Sentimental. campo que toca. Por exemplo, eu estou sentindo o campo agora. É muito legal quando a gente pode falar isso, né? Eu estou sentindo o campo do coração conectado agora. Você está sentindo aí? Nossa, é Gente, incrível como que você capta, porque segundos antes eu vejo alguns pontinhos brilhantes assim passando, e toda vez que esses pontinhos brilhantes é como se fossem luzinhas. Eu ah, sei que a energia feminina tá forte. Eu sinto literalmente Deus Mãe, né? Que é o que a gente chama na Bíblia do mistério de Deus. O que tudo vê, o que tá oculto. Isso ali é a polaridade de Deus Mãe, que acolhe, sim. que nutre. Então aí uns segundos antes de você comentar do campo, eu vi a luzinha. Eu só fiquei assim olhando. Tá bem forte o campo. Eu sou Pois é, muito visual, então. sabe? Eu vejo quase que no físico mesmo algumas coisas. Eu também vejo, mas eu sinto primeiro, depois eu começo a ver. Ou assim, vejo e aí começa a expandir, expandir, expandir. Então, gente, participem aqui, ó. Quem aí está sentindo esse campo para a gente começar a treinar vocês a perceber esse campo? Que é importante que elas tenham credibilidade. Quem aí está sentindo o campo? Esse Dá um oi sexto aí pra gente. sentido é muito importante para nós mulheres e até para o nosso trabalho também, sabe? Eu já me tirei de cada cilada só pelo sentir, que se eu contar, ninguém acredita. Que é aquela coisinha de sentir, sabe? Quando você não sabe explicar o porquê, mas você confia. É seguir essa vozinha que é diferente, né, da pira da cabeça, que fica ali. É sutil, é quase imperceptível a intuição. Mas quanto mais você treina isso, o seu sentir, mais aquilo fica aguçado. E aí, quando você se conecta com pessoas assim, como a gente está fazendo aqui hoje,
que são pessoas conectas com a intuição, que trazem essa sabedoria, você multiplica isso dentro de você também. O que a gente está fazendo aqui é uma multiplicação. A gente está gerando Exatamente. essa energia. E isso vai conectar, isso vai expandir, isso vai absorver em você até em nível inconsciente, né? Então, ambiência também é muito importante para a gente se conectar. Sim, sim. Então, alguém falou aí que às vezes eu não estou conseguindo. E aí, meninas, contem pra gente um pouquinho. Ou como que vocês se conectam, o que que vocês acreditam que é magia? Porque depois que eu Vamos descobri tocar. realmente o que é magia, para mim clareou, simplificou mais na minha cabeça o que é. Não é macumba, não é fazer Não. projetos magísticos para as pessoas. Ah lá, Monique percebe a energia. Que lindo. Que bom, amor, que você está percebendo essa energia. Porque ela está aí, forte e presente. Se conectando. E essa energia, ela é cura. A gente, quando uma mulher se cura, todas se curam juntas. E eu Isso. acredito assim que a magia, ela nada mais é do que você retomar para o seu lugar. E eu tenho esses princípios, né, muito frisados, sistêmicos, que é voltar para o seu lugar na sua família, trindade Sim. terrena, para depois você achar o seu lugar no cosmos, na vida, trazer domínio sobre essa energia feminina também, que nada mais é do que poder pessoal. Então coloca aí, magia é igual a poder pessoal. Quando você assume o seu lugar, você se apropria do que é seu por direito, você tem a sua magia. E aí a magia de cada um vai ser sentida conforme a própria consciência, né? Cada um vai expelir, multiplicar, colocar para fora de uma forma muito única. E essa é a autenticidade real, quando você sabe o seu poder, sabe o seu lugar e começa a manifestar isso, né? Que é o transbordo, quando você multiplica para o outro, quando as pessoas se conectam com você também através disso. É isso mesmo. Estar no seu lugar. E isso parece fácil, mas não é. É um É processo. você ter consciência que para você estar no seu lugar, você tem que honrar teu pai e tua mãe. Você tem que se colocar como filho deles, para que você possa captar toda a tua herança terrena. E foi quando eu me coloquei no meu lugar de humildade diante deles que o amor explodiu no meu coração. E aí eu achei o meu lugar no resto todo, né? Ah, que coisa linda, olha, está sendo uma troca e um conforto maravilhoso. É isso que a mulherada pode fazer, gente. Se reunir aí nesse conforto, nesse apoio. Uma cai, a outra dá a mão. Se não, a gente senta todo mundo no chão, junto, né? Que nem sempre eu tenho que estar Sim. um de pé e o outro senta. Ah, caiu, cai todo mundo. Senta. Eu gosto de falar muito desse olhar, né? Do cair, porque o cair faz parte. E aí é só como a gente enxerga isso. De repente, cair foi só um momento para você sentar e fazer pausa, né? Se Porque a gente reconectar. cai, a gente cai, não tem jeito. E cair é só você relaxar. Vai, notou que caiu? Com humildade você fica caída ali um pouquinho, observa, fica humilde naquele lugar. Vou cair, tô aqui, hoje eu tô caída, mas agora eu vou levantar. E agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque cair é normal. Porque as pessoas acham que o despertar é linear e que o despertar não tem pulsar. E que você despertou, despertou. Mentira, não é assim. Porque eu caio, gente. Eu sou uma pessoa que Altos e tem os meus baixos. problemas. Eu tenho. O que acontece é que não é mais pico. É igual eu falo, eu hoje tenho a sorte de não ter os picos. Porque antes era assim. Igual um eletro. Agora é uma onda. Cai, levanta. E aí, quando esse é o grande fluxo do universo, e é o que a gente é. Somos fluxo dentro da nossa natureza cíclica.
a gente tem um fluxo menstrual, a gente tem um fluxo hormonal, nós somos regidas por uma lua. Olha que coisa. E isso a queda ensina a fortalecer. No mínimo, fortalece o Exatamente. joelho. Se você não tiver que cair de joelho, porque às vezes a gente é orgulhoso com a vida, aí tem que cair de joelho, né? É um Nesse olhar impacto maior. sistêmico, o joelho, né? Aí fica dolorido o joelho, Uhum. O né? E aí grande, nós o não grande pode erro, falar. assim, do meu despertar foi isso também, a síndrome da salvadora, de ser boazinha. Então, eu atraí grupos muito negativos, assim, com experiências negativas, por ter esse olhar de que o despertar e achar as pessoas que trabalhavam com espiritualidade, esse meio, eram só gratiluz, arco-íris, unicórnio, glitters, e que todo mundo tinha que se juntar e expandir a paz no mundo. Olha só a mentalidade infantil e a imaturidade também, né? E aí Inocência. aí eu caí de joelho, pum, quebrei a cara. Por quê? Porque eu tava no meu lugar errado de Salvador, eu não podia salvar ninguém. Segundo que não existe só coisas boas. Não é só glitters e unicórnios e a espiritualidade é sim linda, mas tem dias sombrios. As sombras fazem parte dessa polaridade. Para quê? Para que a gente ilumine. A gente E precisa desses acolhe. momentos. O autoconhecimento Senão a não gente está na não luz, se está nas conhece. sombras. Sim, aí a gente não se conhece. Uhum. Se a gente. Eu vejo muito assim, né? Eu fiz parte de muitos grupos, muitos, para tentar me encontrar no outro lado espiritual também. Cara, eu fiz parte de muitos grupos que foram muito negativos para o meu aprendizado espiritual. Eu saía doente, mas nessa de trabalhar, de virar a noite cuidando das pessoas, tudo bem, eu fazia com muito amor e acreditava, né? Só que chega uma hora que você vê, hoje ainda também outra coisa que eu falei, que às vezes é necessário você ter um Deus para aquele que não tem essa conexão de alma, é um Deus que você ser temente a Deus, né? Às É. vezes é necessário você temer Ele e não ver como a gente vê, porque para você dominar esse seu outro lado sombra, às vezes tem que ter ali até aprender, porque a gente tudo está certo do jeito que está, como a gente pode olhar com maturidade espiritual, é tudo Uhum. certo. Ah, mas eu fui infeliz na minha infância. Ah, mas a minha mãe, ah, mas o meu pai. Aí você fica ali eternamente na desculpa de que você tem gatilhos, né? Igual eu ouço várias vezes, não são gatilhos. Eu tenho gatilhos para me manter no ruim. E você tem um monte de gatilho para se manter no bom também. É porque o orgulho, o ego, que a gente estava até falando, não permite que você veja o lado bom, não permite que você aprenda e saia desse fluxo que não está correto. Então, às vezes eu via muito, e você deve ter visto também, como outras pessoas que estão aqui, o médium que se coloca numa postura de médium principal. Eu sou foda aqui, e tratado igual rei. E, na verdade, ele tem um débito com ele O, próprio, às vezes. E esse a hierarquia, né? Aí o que que acontece? Não consegue é. receber do universo, de Deus, dos próprios clientes, não é bem remunerado, não consegue equilibrar as coisas, as pessoas passam para trás, não sabe por que tá aí. Se vê como maior, Entendeu? até que vai ter uma queda de joelhos, né? Que a vida vai sacudir para ver se essa pessoa volta. Porque não é assim. As trocas, né? Isso na terapia também é muito de igual para igual. É Muito. A pessoa que tem sim. algum complexo, ela não consegue cobrar, ela se sente Eu insignificante, ela se tive, sente superior. Eu também. Aprendi eu isso assim, tive, gente. com a vida dando a chinelada. Estou falando de mim mesma, né? Inclusive, porque eu já fui desse jeito. Eu já fui de passar mal.
gente, para aumentar o valor da minha sessão. Tipo, Nossa, já passei mal para falar. merecimento, né? Nossa, passei muito mal. Aí eu falava assim, ai, como é que eu vou? Eu passava mal o dia inteiro. O paciente era 6 da tarde. O dia inteiro eu já falava, hoje eu vou ter que comunicar que eu vou aumentar minha sessão. Olha que ridículo. Tu passar um dia inteiro pensando como que tu vai falar às 18 horas no teu horário que você vai ter que aumentar a sessão, A síndrome da né? Então, boazinha, né? assim, De não querer cara, eu tive desagradar. muito. Eu tive muito. Na verdade, eu não querer desagradar por medo de ser rejeitada, Uhum, né? Então, tudo isso a uhum. gente teve. Assim, hoje é tão bom poder falar com essa leveza. Ó, eu fui assim, agora eu melhorei, mas tenho recaída, porque sou Sim, humana. algo que a gente tem que trabalhar com o tempo, né? O tempo todo. Ah, eu tenho um pouco de dificuldade, viu? A gente vai junto nesse aprendizado, porque é normal. Quando a gente está do lado de cá, fazendo uma live, a gente não é diferente de ninguém que está do lado daí. É que a gente Exatamente. estudou para tentar se entender, a gente viveu e a gente tem recaída, sim. Todos têm. Tem uns que vão fingir que não tem. A Vão pessoa que falar fala que não que tem. não tem e que não precisa aprender nada, que não precisa estudar mais nada, essa pessoa aí tá se vendo lá em cima. É isso. Então, assim, é muito engraçado que quando eu começo sempre a fazer um curso, né, de alguma coisa, que eu faço curso direto, porque tem sempre muito que aprender, e aí eu vou agregando nos meus processos terapêuticos. Vou só agregando, só trazendo, integrando e trabalhando. Uhum. Aí eu falei, antigamente o meu processo era longo. Aí eu passei para 10 sessões. Hoje em dia eu estou em 5, sendo que uns são 3. Aí eu falei, meu Deus, vai ter um dia que vai ser uma. Porque vai ser uma única e tá É liberado. um Porque mix, né? você vai aquela arrumada no barraco de uma vez só, muda, transforma, ajuda aquela pessoa a transformar as células do corpo e aí você começa a botar. Mas a gente precisa também se manter numa ressignificação constante. Então, hoje, quando eu preciso, eu peço socorro. Eu tenho lá um monte de amigos que eu peço ajuda. Olha, eu estou precisando. Preciso de reiki. Hoje eu estou com a energia baixa, gente, preciso da oração. Então, isso, gente, fortalece. Com Fortalece certeza. muito. É um presente quando a gente pode ter outras pessoas, quando a gente pode pedir a outras pessoas, pedir socorro. É tão bom. Como é triste alguém que se coloca numa postura de endeusamento e fica engessado ali e não tem a oportunidade de se colocar frágil no colo do outro, que pode te minar, te abraçar, te ajudar. Nossa, gente, isso é gostoso demais. Então, a gente também, nesse sentir, tem que se permitir sentir com dificuldade, às vezes, em alguma área da vida que precise receber o colo, porque Exatamente. estamos vivenciando essa experiência humana ainda, né? E falta E muito como ainda pra tal, gente retomar, né? Eu chamo de a casa do é, pai. A gente tá numa estrada, na esteirinha. A gente iniciou e falta muito ainda. Muito é mesmo. isso. E tá de bem com Então, isso também faz parte, né, da como é nossa bom, trajetória aqui na Terra. e como é bom saber que você pode ter outra pessoa para recorrer, né? E falar, olha, hoje eu não estou bem, olha, eu estou precisando mexer nisso aqui, porque nem tudo você vai saber mexer ou pode. Exatamente. Então, várias vezes, estou precisando disso, vou lá. Aí vou lá, aí às vezes aquele profissional que eu preciso ainda fala oi comigo no dia. Oi, Andréia, tô com saudade de falar. É agora. Já peça consulta, não é? E Tem que isso se é a grande permitir. cura. Tem. E isso deixa a vida mágica.
porque está dentro de vocês, está dentro de todos nós. A gente não é diferente porque está aqui, né? Uhum. E olha que a gente tem a história para contar, hein? Dentro disso tudo, hoje foi só uma pitadinha, né? A gente até pode fazer uma vez no mês uma live, se você Verdade. achar, né? Para a gente fazer essa troca. Vamos fazer uma tenda aqui com a mulherada, né? Eu acho que Uhum. isso é tão A legal. gente Vamos fazer uma traz tenda para ele vendo. assuntos, né, específicos também, e a gente vai trabalhando isso, trazendo dúvidas também, sugestões. E a gente vai É, trocando. acho que fica muito rico, E assim, para as né? pessoas que estão vendo, que vão ver depois eu vou deixar salvo e gravado no YouTube também. Como que elas fazem para te procurar? Quais tipos de serviço você tem? O que que você tem para oferecer para elas? Então, eu vou também perguntar para você, porque depois as pessoas que estão aqui que não te conhecem também vão conhecer, né? Então, gente, eu sou fisioterapeuta integrativa, que foi a grande abertura para eu ser quem eu sou hoje. Então, eu tenho um carinho enorme por essa profissão que me trouxe tanto. Então, eu nunca vou deixar de ser fisioterapeuta, né? E quando eu coloco integrativa, que hoje eu trabalho com vários processos que eu integro e que cada vez mais tem reconhecimento pelo SUS, tem outros que não têm, mas enfim, eu hoje, para quem é presencial, eu trabalho com terapia manual, né? Mas eu tenho o trabalho da fisioterapeuta de desbloqueio do corpo através de toques, que é a ressignificação de toques. Eu sou prescritora de cannabis medicinal, porque isso daí é polêmico, e aí a gente pode Uhum. outro dia falar sobre essa relação espiritual da planta com o respeito que ele é devido, né? Mas ela é uma planta que cura como outras. Eu também trabalho com leitura biológica, eu trabalho com a reprogramação biomuscular e trabalho com fogo sagrado, alinhamento energético, estou aí com os trabalhos sistêmicos, tenho trabalho com oráculos também, né? Trabalho com mesa radiônica, conexões através dos cristais. Hoje, mais do que nunca, trabalho com os crânios de cristal, que sempre Legal. foi um amor da minha vida. Um dia a gente conversa mais sobre, mas os crânios, eles trazem muita consciência, são consciências que a gente acessa e eles nos acessam. E trabalho com as deusas como uma boa bruxa. Que mais que eu posso dizer? Então, hoje, o que que eu faço? Eu tenho um processo terapêutico em que eu avalio esse paciente a partir da leitura biológica. O que que é isso? O corpo dele vai me contar a história. É seu corpo que me conta. Esse é o olhar da fisioterapeuta. Então, o seu corpo vai me falar o que que você precisa. E a partir daí eu vou desenvolvendo as técnicas, que são várias ferramentas, Sound Healing, a Crystal Energy, que é um aparelho que você dá um estímulo através da cromoterapia, aroma, trabalho com as águas estruturadas. Então, assim, é um processo profundo de autoconhecimento e que atua onde? Na tua saúde inteira, que é a saúde física, mental, espiritual, psicológica. Então, a abordagem é essa, E você né? atende E online quando também? eu atendo online também, Uhum. né? Eu também dou mentoria, também tenho cursos. Aí depende da necessidade de cada um que a gente vai conversando, né? E para o ano Uhum. que vem, eu estou já com o nosso projeto, né? Na verdade, eu já estou criando uma escola, graças a Deus, que é o Instituto Ganesha, em que a gente vai estar oferecendo vários cursos presenciais, porque a gente também está trazendo essa coisa do presencial. Mas, se precisar, a gente também vai fazer online. E aí eu já estou preparando os retiros para mulheres. Muito legal. Aí a gente vai estar. E assim, como eu estou sempre viajando atualmente para trabalho, se eu estiver na cidade de alguém, ou se alguém quiser que eu faça um trabalho, André, faz aqui um trabalho
de grupo, eu vou estar lá e a gente cria esse trabalho de grupo nesse sentir, né? Então, hoje é essas coisinhas que eu trabalho, é esse meu processo. E Essas esse processo de listinhas. conexão. Porque eu nem falo tudo às vezes, porque Sim. conforme a necessidade da pessoa vai aparecendo, eu vou utilizando a ferramenta, mas eu também sou leitora de registro acástico, às vezes eu esqueço o que eu faço, porque é tanta coisa. Então, por É exemplo, personalizado, né? Eu funciono mais ou menos assim também. é muito, porque assim, às vezes eu estou numa mesa radiônica. O problema que aquela pessoa está passando tem a ver com o registro do acástico dela que eu preciso acessar. Então eu estou lá na mesa, acesso o registro, limpo o que está lá, né, junto com a equipe, que eu sempre falo isso, eu tenho uma egrégora que me acompanha, essa Uhum. egrégora que trabalha, eu falo que eu sou só operadora de mesa. Né? Eu falo que eu estou aqui, gente, no meu comando galáctico, que é uma mesa que eu vou mexendo. Quem trabalha é eles. Então, eu faço apometria dentro desse trabalho da radiônica, faço tudo aquilo, mas são eles que trabalham. Conecto as pessoas onde elas precisam estar conectadas para esse primeiro despertar, para aquilo que está travando a vida dela, digamos assim. E aí, assim, é nesse olhar que eu vou descobrir o que, é que ela precisa. Aí eu pego a técnica, pinço e boto ali. De todas que eu fiz, que às vezes é até difícil de escrever, são 36 anos de profissão. Eu fiz de 1 a 3 cursos por ano ao longo desses anos, né? Todos esses me curando junto. Então, Uhum. pegar e descrever é sentir. A minha técnica Sim, é sentir. É botar você para sentir o que você precisa, que está te faltando para entrar no teu fluir com o universo. O que está te travando para que você esteja tão longe desse fluir natural com o universo? É isso. E eu acho que o teu trabalho é muito parecido, mas queria que você falasse um pouquinho, porque tem gente aqui que não te conhece. é bem parecido também, é muitas ferramentas, mas eu tenho algumas bases, né? Então, eu sempre falo que eu acredito na transmutação feminina. Então, também trabalho com homens, mas o público maior é o feminino, né? Então, eu ensino de diversas formas, tem cursos para isso, tem consultorias também, que são encontros mensais que a gente tem, todos esses movimentos que tem essa base de pegar a sua dor e fazer disso a sua força. Então eu sempre aviso, olha só, os tratamentos comigo são profundos, mas a gente vai pegar naquela ferida, aquele band-aid que você colocou ali que tá lá esquecido, a gente vai tirar esse band-aid, vai olhar para o que realmente está impedindo você de ter o que você merece, né? De assumir esse lugar e assumir esse poder do feminino. Então, tudo isso dentro, né, da magia, da apropriação do corpo, do que é o corpo feminino, de como resgatar esse olhar positivo para si mesma. Tem essa base sistêmica também e espiritual, então unir as duas, né? E eu tenho conceitos também Sim. sobre isso da Trindade, que é a Trindade de Deus Pai, Deus Mãe e o Filho, e o Pai, a Mãe e o Filho. Juntei isso também. Uhum. E eu também faço essa avaliação, né? Então, eu sempre pergunto para a pessoa o que ela está buscando, o que, que ela identificou, o chamado que ela tem também. Preenche uma ficha de anamnese. E aí, com esse olhar analítico, intuitivo, a gente mescla, junta tudo isso e faz uma sessão, ou de repente indica um curso que tem, uma mentoria que é ideal para o que ela está precisando. Mas tem essa mesma base, sabe? De dor, que a gente vai passar pelas maiores dores e fazer daquilo a sua Uhum. força. É o sim para a vida, né? Eu acredito muito que a gente pode ter tudo, que a gente pode ter todas as coisas, mas a gente precisa estar no lugar certo para isso. E aí com isso vem Sim. alguns tratamentos profundos também, como registro acástico, como encaminhamentos, né? Apometria Sim. também. Aí eu faço tudo isso junto e misturado, mais ou menos nesse sentido. Então, se você tem A gente interesse, é né, da de mesma conhecer turma. mais, entre em contato com a gente.
e o que você Isso. sentir por ressonância, por conexão, e a gente vai analisando para o que você precisa, né? Tem vários planos, tem valores também diferenciados, né, para cada tipo de serviço, e a gente vai adaptando pelo o que você precisa. Eu acho que é muito isso o nosso servir, né? De não é o que eu busco, Muito. eu profissional, ou o Não, que eu preciso não. financeiramente. É sobre o que eu posso contribuir com Isso. a sua jornada, com o próximo degrau da sua evolução, porque a gente também não faz milagre. Exatamente. Ah, Acontece ah, coisas surpreendentes? Sim. Transformações reais? Sim. Cura de sim. câncer? Sim. Mas é muito sobre o seu domínio, né? Sobre realmente a próxima escadinha que você vai subir, o próximo degrau. E a gente vai conduzindo para isso, né? Sim, e também assim, eu aqui pelo Manisha, eu fiz, assim, eu via que eu precisava de ferramentas que muitas das vezes eu não conseguia que a pessoa tivesse. Então eu fiz nossa lojinha virtual, que eu tenho os cristais, esses cristais eu já entrego limpos, já passando pela água estruturada, pelos sons e pela maca de cristal, né, que é a Crystal Energy, que trata, e muitas das vezes eu também trabalho com cura multidimensional arcturiana. Então, de acordo com aquilo que é necessário, eu já projeto o símbolo que é necessário para aquela pessoa naquele cristal que pediu. E aí a pessoa chega, ela pode botar no sol, ela pode programar aquele cristal para o que ela quer. Eu só vou colocar o que eles pedem, que vai ser útil para aquela transformação. E aí eu também coloco, temos aromaterapia, assim, eu estou trazendo as ferramentas, como eu te falei, de acordo com que cada um está começando a se conectar. Então, os cristais, para mim, é uma conexão muito profunda. Aí, por exemplo, os crânios, vou mostrar um piquititinho que eu tenho aqui, que é o meu neném, gente. Olha isso. Quartzo verde? Ele é água marinha. Olha que riqueza. Que lindo. Olha, gente. Ó, então, assim, eles têm esse formato desde criança, que eu sou alucinada. Uma das terapias manuais que eu faço é terapia crânio-sacral, porque a cabeça, cuidar daquilo ali, para mim é especial. Então, depois que os crânios vieram falando comigo, eu fui trazendo, porque eu ensino o paciente a fazer o gradeamento para ele, que seja importante, a conexão. E o Manisha é isso. Né? E Manisha, para quem não sabe, é meu nome espiritual, que é o meu nome quando eu me tornei uma sannyasi do Osho, porque eu gostava muito da forma que o Osho trazia a vida. Né? Eu Sim. acho que ele foi muito mal interpretado. E ele tinha lá a forma, o que sai do comum é mal interpretado sempre. E ele sai muito desse comum, né? Então, Manisha é bruxa. E eu sou a Nand Manisha. Então, é a mulher sábia. A Nand é a família da Suprema Bem-aventurança. E esse nome tocou muito a minha alma sempre. Então, Manisha é esse nome que traz tudo isso para quem está aqui, para mim também, né? Porque foi um renascimento que eu já tinha nascido Manisha. Só que quando eu recebi o nome, para mim foi diferente. Me trouxe muita força esse nome, né? Que é um renascimento dentro dessa própria vida. Quantas vezes você renasceu nessa vida, Fanny? Porque eu renasci muitas Muitas. nesta própria É uma vida. Eu característica, né, tive, do feminino. A gente eu, renasce, renasce. exatamente. Morte e renascimento sem precisar sair desse corpo. Simplesmente quando eu olho para trás, aquela velha Andréia que está lá atrás, viveu situações que eu falo, nossa, já fico até confusa. Será que aquilo foi um registro ou foi nessa vida? Ah, não, foi nessa vida. Porque está tão longe daquilo que eu senti, ressignificando emoções profundas, né? Então, assim, me dá até alívio no peito quando eu penso o mimimi que eu era e como eu hoje estou me relacionando comigo. Não, que alívio, gente.
Que É bom. alívio. É essa reconexão que a gente está aqui dispostas, né, a contribuir também com a jornada de quem está assistindo. Então, se você sentir, Sim, entre em contato, conversa, vê as possibilidades também, para que você também vibre nisso, traz. né? E traz suas Traz. dúvidas para que a gente possa se encontrar aqui mais vezes. Muita gratidão pelo convite, porque para mim foi uma Gratidão. bela noite de sexta-feira. Gostosa. Eu Eu acordei amei. animada também para fazer. Muito bom, Muito bom. cara. Muito bom. Então, Gratidão a todas também agora, que acompanharam, as que vão ver também gravado depois. E a gente vai isso. combinando a próxima. Sim, estaremos aqui mais uma vez. Quem sabe a gente faz uma vez no mês. Quem sabe? Infinitas possibilidades para expandir essa Verdade. rede de mulheres, né? Isso aí. E a gente Quem sabe tem uma base bem parecida. Eu acho que é muito bom. noite abençoada. Gente, é muito bom se reunir com mulherada. Sim, Muito bom. Então a gente pode até fazer da próxima vez, Fanny, uma prática. É porque me veio agora, sim. soprar aqui, para a gente fazer uma prática com a água, de repente, de canalizar alguma coisa para a água, para que todo mundo possa fazer um brinde. Olha, um brinde com água, um brinde de saúde, de alegria, de propósito. Quem sabe? A gente pode fazer guianças também. Essa é a minha especialidade, assim. Tudo eu faço só juntando o espiritual e o sistêmico também. Então, todas essas guianças, essas falas, essa mentalidade. E é muito também do sentido que precisa naquele assunto, né? Então, a gente pode trazer isso também. A gente vai Sim, vendo vamos. certinho e vamos divulgando para vocês. Isso, gente. Muito obrigada por essa Gratidão, noite especial, Fanny. Gratidão infinita por esse presente que você me deu, viu? Desse gratidão, convite. igualmente. Muito bom estar contigo. Tchau, gente. Tchau, boa Um beijo, uma noite noite. abençoada. Beijo.